A paz do Senhor a todos, aqui missionário Vini Silva. Eu quero contar aqui uma história, um testemunho que vai aumentar a tua fé. Isso aconteceu no ano de 2001, na igreja que eu comandava, que eu liderava, aqui no centro do Rio. E era um culto de domingo. O culto acabou e tinha uma irmã lá, uma senhorinha chamada Abigail, ela já morreu. E ela insistia para a gente almoçar lá na casa dela, mas o pessoal, assim, para não dar trabalho a ela, porque ela já era uma senhora, sempre negava. Aí, nesse dia, ela insistiu muito. Uma outra irmã falou: Não, eu vou ajudar ela a fazer o almoço lá. Vamos lá, pastor, vamos lá. Aí fui eu e mais, eu sei que no total tinha 14 pessoas, entre adultos e crianças, né? Foi um outro pastor da igreja, com a esposa, o filho, e foram algumas crianças também. Um total de 14 pessoas, contando com ela e com a outra irmã. Ela morava perto da igreja, na Rua da Relação, né? O nome dela era Abigail, no Rio de Janeiro. E nós fomos para lá. Enquanto ela fazia o almoço, a gente conversando ali na sala, sentado, tudo bem. Quando o almoço ficou pronto, era macarrão, ela tinha feito uma macarronada. E ela começou, olha, primeiro as crianças, porque não tem prato para todo mundo, tudo bem. Aí comeram as crianças. Eu não me lembro se eram 5 ou 6 crianças, né? Tinha bastante. Depois os adultos comeram. Teve um ou dois, mas teve gente que repetiu. Enfim, foram uns 15 ou 16 pratos bem servidos para cada um. Aí tudo bem, todo mundo comeu, elas foram lavar, né, o prato lá, tudo. E nós estamos conversando, aí eu olhei assim, porque é um apartamento pequeno, era kitnet, e eu olhei assim e reparei ali, eu vi um saco de macarrão. Aí eu olhei, fiquei olhando, aí o pessoal viu que eu estava olhando. O que foi, pastor? Eu falei: Abigail, diz uma coisa, quantos quilos de macarrão você fez aí? Aí ela parou e ela se ligou, ela olhou assim para mim, arregalou o olho. Foi só 1 quilo. Ah, impossível, não pode ser 1 quilo. Comeram as 15, 16 pessoas, como é que pode isso? Foi só 1 quilo, pastor, aqui. Aí a outra irmã, meu Deus. Aí todo mundo se ligou que Deus tinha multiplicado aquele macarrão. Foram umas 16 pessoas que comeram, né? Eram 14, 2 repetiram. Eu quase repeti, porque estava muito gostoso, mas tinha comido bem. E foi um milagre. 1 quilo de macarrão não come 16 pessoas nunca. Né? O prato bem servido, né? Ali o pessoal saindo da igreja com fome, já 1 da tarde. E foi um milagre grande. Aí a outra irmã começou a chorar, tinha uma obreira lá que chorou também. Aí eu falei: vamos orar, agradecer a Deus. Aí nos levantamos, nos demos as mãos ali e começamos a orar a Deus, agradecendo a Deus por aquele milagre, nem tanto pela comida, mas pelo milagre que ele nos permitiu presenciar. Outro fato interessante que foi que, de repente, a porta abriu, eu vi aquilo, entrou um homem, ele parou, viu a gente olhando, ficou ali, fechou o olho, depois abriu o olho, saiu, foi embora, fechou a porta e não falou com ninguém. Isso também foi muito estranho. Depois eu perguntei a ela: Abigail, entrou um homem assim, 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 você conhece? Ela: não. E, e foi bênção ali, nós ficamos lá até de tarde falando de Deus, glorificando a Deus, adorando, porque Deus multiplicou ali. Eu entendi o seguinte, foi o que eu falei para eles: como ninguém prestou atenção, Deus pôde fazer um milagre. Porque o milagre ele vem quando se tem fé. Se ela chegasse e falasse assim: olha, tem 1 quilo de macarrão, vocês creem que Deus vai fazer ele render? Com certeza vários ali iriam duvidar e o milagre não iria acontecer. Teve casos que Jesus, quando foi curar, mandou sair todo mundo, né? Porque ele viu que ninguém ali tinha fé. Isso está lá em Mateus. Então, aonde tem a dúvida, a fé vai embora, estraga tudo e o milagre não acontece. Ali, como estava todo mundo conversando, ninguém estava prestando atenção, acho que nem ela, Deus fez, ela foi tirando da panela, foi colocando e conversando, e o macarrão não acabava e ela não se ligou nisso.
Ou seja, lá em Mateus também, Jesus diz que nós temos que ser como as crianças, simples, né? Então, quando a gente tem a pureza de coração, quando a gente crê que Deus é poderoso, que Jesus é poderoso para fazer qualquer milagre, os milagres acontecem. Jesus multiplicou 2 vezes pão e peixes. E na terceira vez, os discípulos disseram que o povo estava sem pão e Jesus deu uma bronca neles. Por 2 vezes multiplicamos aqui os pães e os peixes, vocês ainda têm dúvida? Então nós não podemos ter dúvida. Deus ele é poderoso para multiplicar, desde que você creia. O que eu, nesses 42 anos ou 44 que eu prego o Evangelho, o que eu já vi de pessoas relatarem de dinheiro que aparecia, de comida que aparecia, que não sabia que ia comer, mas a comida aparecia porque não tinha um centavo no bolso. Deus ele é poderoso e Deus faz milagre, mas somente para aqueles que creem e não duvidam. O cristão, o crente que duvida, como diz a Bíblia, é semelhante à onda do mar, que vai jogada para cá, para lá e não tem um rumo certo. Creia, creia porque Deus é poderoso. Isto aconteceu diante de Deus. Eu relato que isso é verdade. E eu vi 16 pessoas comerem 1 quilo de macarrão e comerem bem, a ponto de ninguém ficar com fome. Porque tudo que Deus faz é para sobrar, assim como a multiplicação dos pães. Tá bom, pessoal? Eu queria contar isso aqui, porque eu estou dando aqui a aula da playlist que tem aqui, Compreendendo o Novo Testamento, e nós lemos aí a multiplicação dos pães, eu lembrei. Tá bom? Então, creia em Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você crê ou imagina, diz a palavra de Deus. E Ele faz, porque Ele é bom. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos, que Deus multiplique a saúde na sua vida, que Deus multiplique as finanças, que Deus multiplique as bênçãos dele sobre você, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.